O sol mal havia tocado o horizonte quando Cristina Zenato mergulhou no mar escuro e profundo das Bahamas. A água estava estranhamente quieta, como se o oceano prendesse a respiração. Cristina não era apenas uma mergulhadora. Havia algo em seu olhar, uma inquietação, uma ligação inexplicável com o que habita os pesadelos de muitos: os tubarões. Desde criança, ela sentia que o oceano escondia algo mais, algo antigo, algo que observava das profundezas. Um templo vivo, selvagem, onde cada corrente parecia sussurrar segredos esquecidos. Mas foi naquele dia, em 1995, que os sussurros se tornaram chamados. Ela descia lentamente cada batida da nadadeira, soando como um tambor abafado no vazio líquido. À sua volta, as sombras se formavam, longas, ágeis, predadoras. Tubarões caribenhos, enormes, silenciosos. Eles não atacavam, apenas cercavam, testavam, observavam, como se soubessem que algo estava para acontecer. Cristina não estava ali por emoção. Estava ali por respostas, por algo que a puxava para baixo, cada vez mais fundo. E ela sabia, aquilo não era sobre monstros, era sobre seres quebrados, caçados, ignorados. Foi em um mergulho comum que o silêncio se rompeu. Um tubarão solitário, lento, surgiu da neblina azul. Cristina logo percebeu. Havia algo errado. Ele nadava de lado, sua silhueta irregular, seus movimentos hesitantes. Então ele virou o rosto, e o mundo de Cristina pareceu parar. Por um instante, ela pensou que fosse o ataque. O tubarão vinha direto em sua direção. A mandíbula poderosa à vista, olhos fixos, um avanço lento e firme. O tipo de aproximação que antecede um bote. Seu corpo enrijeceu. Seu coração disparou. O sangue ecoava em seus ouvidos. Então, ela viu. Um anzol de aço grosso, cravado cruelmente em sua boca. A pele ao redor ferida, inflamada, a dor estampada em cada movimento. Não era um ataque. Era um pedido de socorro. Ela parou. O tempo parou. Não era medo. Era dor. Cristina viu, pela primeira vez, sofrimento nos olhos de um tubarão. Aquela visão a perseguiu. No fundo, no sonho, no pesadelo. Ela precisava encontrá-lo, precisava fazer algo. Mergulho após mergulho, ela o procurava. Quando finalmente o reencontrou, não hesitou. Aproximou-se. Um toque, um segundo. O tubarão não recuou. Ela havia descoberto um segredo, um ponto no focinho que, quando tocado com gentileza, parecia desconectar o animal do mundo. Alguns chamavam de transe. Para Cristina, era outra coisa. Era confiança. Com mãos trêmulas, segurando o alicate como quem segura a própria alma, ela se aproximou. O tubarão flutuava, imóvel. O som do alicate mordendo o aço foi como um trovão no vazio. Um estalo, um corte. Então, o anzol caiu. O tubarão nadou. Não em fuga, não em ataque. Apenas circulou Cristina em silêncio, antes de desaparecer entre as sombras azuladas do abismo. Naquela noite ela não dormiu, não porque estava assustada, mas porque algo havia mudado, e aquilo era só o começo. Os dias seguintes trouxeram um turbilhão de emoções. Cristina passou a ser reconhecida por algo que poucos compreendiam. Ela era a mulher que tocava tubarões. Nas ilhas, começou a se espalhar uma espécie de lenda. Alguns diziam que ela os hipnotizava, outros que era louca. Mas ela sabia a verdade. Tratava-se de confiança, paciência e coragem. Aos poucos, os tubarões passaram a se aproximar mais. Não apenas um, mas dois, três, até que dezenas nadavam ao redor dela. Enquanto outros mergulhadores recuavam ao ver as nadadeiras cortando a água, Cristina mantinha-se firme. Eles a conheciam, e ela os conhecia. Foi nesse cenário que ela percebeu algo perturbador.
Quase metade dos tubarões com os quais nadava tinham marcas humanas. Cortes, cicatrizes, anzóis cravados na pele, fios de pesca enrolados nas mandíbulas. Cada animal carregava uma história de dor. E cada história despertava nela a mesma indignação. Cristina decidiu que não bastava ser apenas uma mergulhadora. Ela se tornaria algo mais, uma cuidadora, uma defensora, uma ponte entre o homem e a fera. Naquela manhã nublada, ela mergulhou com uma missão. Em sua mão, uma pequena bolsa com ferramentas de resgate, alicate de corte, pinças e um gancho cirúrgico modificado. Ela sabia que não haveria garantias. Um erro de cálculo, um movimento brusco, e aquele seria seu último mergulho. Mas algo a impelia, um chamado silencioso. Ela identificou uma fêmea de olhos profundos e mandíbula ferida. Um anzol atravessava a lateral de sua boca. Era um daqueles modelos usados na pesca esportiva, afiado com farpa dupla, o tipo que dilacera por dentro. Cristina se aproximou lentamente, mantendo os olhos nos da criatura. Ela não fugiu. Com toques leves, começou a massagear a área sensível do focinho. O corpo do tubarão relaxou. Cristina sentiu seu próprio coração acelerar. Com a outra mão, pegou o alicate e firmou o anzol. Era grosso. Estava preso com força. Ela prendeu a respiração e fez o primeiro movimento. Nada. Tentou de novo. Então, um leve estalo. O anzol se partiu ao meio. Por um instante, houve silêncio. O tubarão ficou imóvel. Depois, com um movimento repentino, nadou em volta dela, devagar, como em uma dança. Cristina girou com ele, mantendo os braços estendidos, olhos nos olhos. Era como se algo invisível ligasse os dois. Uma linguagem sem palavras. Cristina subiu à superfície ofegante. Lá em cima, os outros mergulhadores a observavam em choque. Um deles perguntou: "Você tem noção do que acabou de fazer?" Ela sorriu, ainda sem fôlego. "Acho que ganhei a confiança de um predador de topo." Mas no fundo, ela sabia. Mais do que confiança, havia nascido um pacto. Um pacto que ninguém tinha ousado antes. Entre um ser humano e um tubarão. Com o passar dos anos, o nome de Cristina Zenato deixou de ser apenas uma curiosidade local para se tornar símbolo mundial de uma causa silenciosa, a proteção dos tubarões. Enquanto muitos os temiam, ela mergulhava com eles quase diariamente. Sozinha, sem gaiolas, sem medo. O mar havia se tornado sua casa e os tubarões, sua família. Mas os desafios não desapareceram. Em cada mergulho, Cristina se deparava com novas marcas da crueldade humana. Havia tubarões com anzóis enferrujados, perfurando seus maxilares há tanto tempo que a carne começava a necrosar. Outros tinham linhas de pesca, cortando suas nadadeiras, limitando seus movimentos. A cada nova ferida encontrada, ela sentia a urgência aumentar. Era como se os próprios tubarões viessem até ela, pedindo ajuda. Em um mergulho ao entardecer, quando a luz do sol tingia o oceano de laranja e dourado, Cristina avistou um velho conhecido. Era um macho robusto, com cicatrizes na lateral do corpo, que ela chamava carinhosamente de amigo. Eles se conheciam havia anos, mas, naquele dia, havia algo diferente nele. Ele nadava com dificuldade, a boca entreaberta. Ao se aproximar, Cristina viu o motivo. Um enorme anzol industrial, com cerca de 15 centímetros, estava cravado em sua língua e mandíbula inferior. Sangue escorria lentamente pela água. Ela se aproximou com calma, falando com ele em voz baixa, como se suas palavras pudessem atravessar o mar. O tubarão não se afastou. Ela sabia que o procedimento seria arriscado. A área era sensível, a dor devia ser insuportável. Um movimento errado e o tubarão poderia reagir com um estalo fatal. Mas Cristina confiava, e o mais surpreendente, ele também confiava nela.
Com uma mão, estabilizou a cabeça do tubarão. Com a outra, introduziu a ferramenta em direção ao anzol. Seus dedos tremiam. O coração batia tão alto que ela podia ouvir o som dentro da máscara. O tempo parecia desacelerar. 1, 2, 3 segundos. Ela pressionou, torceu. O anzol finalmente cedeu, saindo com um estalo surdo. O tubarão estremeceu e se afastou num impulso. Cristina ficou imóvel, esperando. Então, em vez de fugir, ele retornou e encostou a lateral do corpo na dela, como um gesto de reconhecimento. Naquela noite, Cristina chorou no barco. Chorou como quem carrega nos ombros não só a dor do mundo, mas a responsabilidade de tentar curá-lo. Ali ela entendeu algo maior. Ela não estava apenas retirando anzóis. Ela estava retirando o medo, desconstruindo mitos e nos mostrando que até mesmo os mais temidos predadores respondem ao gesto mais simples e poderoso de todos, o cuidado. O mar estava mais escuro naquele dia. Uma tempestade havia passado na noite anterior e o oceano carregava um tom acinzentado, quase ameaçador. Cristina sabia que as condições não eram ideais, mas havia recebido um sinal, um chamado silencioso, algo que só quem vive as profundezas consegue entender. Mergulhou sozinha, como sempre, sem gaiolas, sem música, sem distrações, apenas o som de sua própria respiração e o pulsar do coração. A visibilidade estava baixa, formações de areia ainda dançavam no fundo, e o silêncio da água carregava um peso estranho. Então ela os viu. Primeiro foram 3, depois 5. Em poucos minutos, havia mais de 20 tubarões ao seu redor, circulando em espiral lenta, como se executassem um ritual. Cristina paralisou. Nunca tinha visto tantos juntos em um único mergulho. Seu instinto gritava para subir, mas algo a manteve ali. No centro do círculo, uma figura familiar apareceu. Era Amigo, o tubarão que ela havia ajudado semanas antes. Ele se destacava entre os demais, não apenas pelo tamanho, mas pela forma como nadava direto até ela. E parava, quase como um cão que volta ao lar. Cristina estendeu a mão. Ele se aproximou e, com o corpo, empurrou suavemente sua perna. Depois, nadou em volta dela, encostando-se e afastando-se, como se estivesse chamando-a, guiando. E então ela entendeu. Ele estava apresentando ela aos outros, pedindo ajuda para os outros. Cristina girou devagar e viu. Cada um dos tubarões que se aproximava trazia algo. Um anzol preso à mandíbula, uma linha cortando a nadadeira, feridas, mutilações, cicatrizes de batalhas invisíveis, e todos esperavam. Foi quando ela sentiu um leve empurrão na lateral, outro vindo por trás. O grupo começava a fechar o cerco. O círculo diminuía. Era instinto. Animais grandes num espaço pequeno, um movimento errado, e seria o fim. Cristina sabia disso. Respirou fundo. Manteve a calma. Fechou os olhos por um segundo. E então, ao abrir, algo mudou. Os tubarões recuaram levemente, como se entendessem que ela não era ameaça, ou melhor, que ela era esperança. Cristina começou o trabalho, um por um, sem pressa. Tocava suavemente os focinhos, ativava aquele ponto mágico. Removia anzóis, cortava linhas, massageava feridas. O tempo desapareceu. O medo também. Era como se estivesse dentro de um sonho submerso. Um círculo de predadores, em silêncio, oferecendo confiança absoluta. Horas depois, quando subiu à superfície, o sol já se escondia no horizonte. O mar, agora calmo, refletia um tom dourado. Cristina se apoiou no barco, exausta. Ao olhar para trás, viu os tubarões ainda ali, à distância, observando. E nesse momento ela entendeu. Ela não era mais uma visitante no oceano. Era parte dele. Naquela dança entre carne e aço, entre medo e compaixão, Cristina Zenato não apenas curou feridas. Ela reconstruiu pontes.
E nos lembrou que até os monstros mais temidos só querem alguém que os veja. Alguns mergulham por aventura, outros por beleza. Mas eu mergulho porque nas profundezas do medo encontrei confiança e entre dentes afiados encontrei gratidão. Os tubarões me ensinaram algo que o mundo esqueceu. Até as criaturas mais temidas só precisam de alguém que tenha coragem de cuidar. Construa sua independência financeira no YouTube. Chega de depender de emprego ou viver de humilhações. Participe do método milionário com o YouTube e aprenda a criar vídeos poderosos, sem precisar aparecer e ainda lucrar em dólar. Acesse o site clicando no link na descrição do YouTube.